nossa revisão, para o nosso simulado do próximo dia 17, certo? Vamos revisar aí os capítulos 13 até o capítulo 18, que a gente trabalha em sala de aula, ok? Pessoal, assim, para nossa revisão de hoje, eu separei 4 tópicos para vocês, certo? 4 tópicos super importantes para nossa revisão. O primeiro tópico e o mais fundamental de todos, certamente, é a questão dos gêneros sexuais. Lembre lá que desde o primeiro dia de aula a gente está pautando os gêneros sexuais nas nossas aulas. O que são os gêneros sexuais? Gêneros sexuais são as categorias de texto, certo? Que tem uma função social e uma estrutura própria, ok? A gente viu alguns gêneros sexuais este ano em sala de aula. Quais são eles? Notícia, o editorial, o artigo de opinião, a entrevista. Então, assim, revisem esses gêneros sexuais, revisem as características próprias desses gêneros sexuais, certo? Por exemplo, a gente viu em sala de aula o que difere, por exemplo, uma notícia de uma reportagem, certo? Qual é o foco de uma notícia? Como é que uma notícia se estrutura? Uma manchete, certo? Com um texto mais curto, mais objetivo pro fato que ocorreu, que está sendo noticiado, certo? O que difere, por exemplo, de uma reportagem, que é o desenvolvimento sobre talvez um fato, certo? Por exemplo, a entrevista. A gente sabe que a entrevista tem uma dinâmica própria, certo? De perguntas e respostas. Como é que essas perguntas se dão? Essas perguntas se dão de forma aleatória? Não. A gente tem aquela questão numa prévia do estabelecimento de perguntas, certo? O encadeamento entre a pergunta e a resposta. Então, tudo isso são características específicas e próprias dos gêneros sexuais que a gente viu em sala de aula e que precisam ser revistas, certo? Que precisam ser revistas, ok? Pessoal, nosso segundo tópico da nossa revisão, também super importante, é a questão das funções das linguagens. Isso vocês viram desde o primeiro ano, certo? Mas a gente pautou isso nas nossas apostilas, lá pela apostila 14 e 15, tem lá as funções das linguagens. Então a gente precisa revisar isso. Quantas funções das linguagens são? Apenas 6, pessoal. Cada uma delas centrada no elemento da comunicação, certo? Então a gente tem a emotiva, a apelativa, a referencial, a fática, a metalinguística e a poética. Tem que revisar as funções da linguagem, certo? Importante assunto para nossa prova no dia próximo 17. Pessoal, terceiro tópico de revisão, questão dos recursos coesivos. Lembra lá que desde o capítulo 13, e agora repetiu algumas coisas no capítulo 18, a gente está tratando sobre os recursos coesivos. Existem diversos recursos coesivos, mas quais são eles, os principais? Anáfora, catáfora, hipônimos e hiperônimos, certo? Então, assim, por exemplo, qual é a diferença anáfora para catáfora? Anáfora é o referente antes, catáfora é o referente depois. Qual é a diferença do hiperônimo para o hipônimo? Hiperônimo a gente tem um termo que é mais abrangente, certo? Enquanto que o hipônimo é um termo que é menos abrangente. Exemplos, lembra lá, tratando um texto lá sobre refrigerante. A gente sabe que a gente não pode repetir o uso dessa palavra muitas vezes, então a gente vai optar por um hiperônimo. Qual é o hiperônimo de refrigerante? Bebida. Por que bebida é o hiperônimo de refrigerante? Porque certamente bebida é um termo mais abrangente, certo? Enquanto que a gente pode pensar o contrário. Se bebida é um termo hiperônimo, refrigerante pode ser um hipônimo do termo bebida, ok? Pessoal, quarto e último tópico. Lembra que a gente trabalhou muito gêneros sexuais e teor argumentativo nesses capítulos. Então, assim, um assunto importante a ser tratado, as estratégias argumentativas, certo? A gente viu as estratégias argumentativas não só para os gêneros argumentativos, mas também para outros gêneros sexuais, também de teor argumentativo, digamos assim, como a propaganda, certo? Então, assim, pensem lá, quais são as estratégias argumentativas que a gente tem, que a gente trabalhou? A questão da alusão histórica, a questão dos dados estatísticos, certo? A questão dos exemplos, tudo isso são estratégias no sentido que elas servem para auxiliar o embasamento do argumento, ok? Então, assim, lembrem que a gente viu agora recentemente no capítulo 17, por exemplo, a questão dos dados estatísticos, a partir dos numerais, ok? Então, assim, é necessário que vocês saibam interpretar, identificar esse recurso argumentativo para que vocês possam resolver as questões, ok? Pessoal, revisem os gêneros textuais também do ano passado. Carta, e-mail, diário, tudo isso são gêneros textuais que vocês trabalharam no passado, entre outros que precisam ser revistos, que vão certamente estar na prova de vocês, ok? Então, assim, boa prova,
Leiam as questões com bastante atenção e até a próxima!